Em primeiro lugar, gostaria de complementar uma informação do Rodrigo, dizendo o seguinte: olha, na prática hoje, vazão primária e vazão secundária, até onde me consta, a situação é semelhante. Então, a conta de nível de redução, ela deveria ser levada em consideração, ao nosso ver, 31 metros para São Paulo, 5 para a região PCJ. A redução de 31 para 18,5 significa que São Paulo está reduzindo 40% da outorga total. E nós, de 5 para 3,5, estamos reduzindo 30% da outorga total. Então não faz sentido que, se São Paulo reduz 10, nós reduzamos 20% no abastecimento, 30% na irrigação, 30% na indústria. Então essa é a primeira observação. Isso fere o princípio de paridade, fere o princípio de isonomia. Eu observaria que essa foi uma contribuição que o Ministério Público já fez na reunião passada e que não constou da apresentação hoje. Então nós não tivemos essa observação constada, talvez porque já tenha sido levado em conta que houve uma rejeição desse argumento, mas de qualquer forma era já uma contribuição. Eu me lembro até que eu pedi para constar em ata e foi dito que isso constaria de ata. Tá? Lembrar que justamente hoje, quando os comitês PCJ completam a maioridade, 21 anos de instalação, nós estamos numa situação, onde a resolução 910 conjunta alija os comitês da participação dessa decisão crítica, sobre o estado de criticidade dos recursos hídricos. Então as outorgas, as vazões, as diminuições, de certa forma, elas acontecem no âmbito de comitês de gestores e não com essa participação dos comitês. Lembrar também, em complemento, quando foi dito que a outorga, a segunda parcela do volume estratégico ou do volume morto teria se iniciado no dia 11 de novembro, eu diria que começou em 15 de outubro, porque foi lá que, no Atibaia, houve aí uma captação de 38 centímetros a mais. E aí a argumentação dos gestores estaduais foi no sentido de que o que vale é o sistema equivalente. E essa resolução diz que é cota. A outorga não é volume, a outorga é cota. Esses 38 centímetros a mais, a gente pediu para fazer um cálculo superficial, seria algo em torno de 5 hectômetros, que daria para abastecer 19 dias da região do PCJ. Então não estamos falando de pouca água. Nós estamos ontem, no Atibainha, numa cota no nível de 775,39, se eu não estiver equivocado. A outorga do volume 2 vai até 775. E a ANA, em princípio, que havia discordado do DAE e deu uma argumentação nesse sentido, na prática, depois, ressalvando a possibilidade de ajustes, concorda com a proposta da Sabesp e a concordância do DAE, E aí nós temos a seguinte situação: estamos na 775,39, o limite será a 775, e a partir disso, considerando que na 774,29 já não teremos mais para o rio Atibaia, a jusante, uma descarga natural. Se não teremos essa descarga natural, eu pergunto: vamos construir um conjunto motobomba igual foi o bombeamento para São Paulo? Se formos, quem vai arcar com essa conta? Em que prazo isso será construído? Será que haverá tempo hábil a ponto de não haver esgotamento, uma nova tragédia ambiental, uma garantia de vazão ecológica? Então, mais uma razão para que essas vazões de restrição, a nosso ver, não aconteça nesse momento, e sim aconteça simultaneamente num contexto planejado, quando as obras já estiverem estruturadas, igual foram estruturadas para a Sabesp, antes de passar a fazer a captação do volume morto e antes do esgotamento. Uma outra questão: se vai haver essa restrição, um questionamento que se faz o racionamento, não estamos chamando de racionamento, estamos chamando de restrição, mas na prática me parece a mesma coisa, dependeria da declaração de um estado de criticidade que não veio. Então eu não vejo legalidade nesta portaria da forma como está. Mas uma outra questão que nos preocupa é essa questão da concomitância, como eu falei. Então, até nessa forma, é um questionamento, Patrick.
O parágrafo 4º do artigo 4º dessa proposta de resolução, ele fala que se exclui da restrição prevista no caput os usos para abastecimento públicos outorgados pela portaria DAE de 6/8, considerando a aplicação de regras específicas de restrição para a ANA e DAE. Então, se há regras específicas, esse parágrafo 4º não seria contraditório com o caput, com essas vazões de restrições de 20%, 30%, já que não se aplicariam para abastecimento público, quando se prevê 20% de abastecimento público. Eu não consegui entender direito a redação, aqui não é nenhuma crítica, é mesmo uma pergunta. Uma sugestão é que essa portaria, essa resolução, se vier a sair, que ela tenha um limitador de temporal, ela não está previsto um tempo de vigência. Ainda que não haja uma revisão mensal periódica, mas, ao nosso ver, deveria haver pelo menos uma revisão no limite da estiagem, ou seja, outubro de 2015. A partir daí, reavaliamos os erros e acertos para, com um tempo prévio, se programar para o próximo período. Também gostaríamos aqui, em nome próprio e da Alexandra, minha colega, que não pôde vir hoje, né, de reiterar na íntegra as sugestões do consórcio, através do ofício 159/14. Tenham como propostas, não vou nem falar pelo Rodrigo, porque eu não conversei isso com ele, mas pelo menos da nossa região, que nos pareceram bastante lúcidas, né? E aí, Patrick, um desabafo e um pedido, digamos assim, por hora, né? Talvez se a Alexandra não estivesse aqui, né, como se ponderou, ela não teria concordado com essa ideia de deixar os não usuários por último. Não me parece que essa seja uma medida justa, porque, de qualquer forma, todos são usuários da bacia, tá certo? Há aí um interesse difuso, um interesse coletivo, comum, a água é um bem público, né? E aí, no momento em que o plenário está esvaziado, que os órgãos de comunicação desse foram, às vezes, umas críticas procedentes que, com base no princípio da informação, poderia chegar até a população, acaba não chegando de forma completa por uma apresentação no momento de final de evento. Então, eu te peço, não é um desabafo, eu me arrependi de não ter contestado isso no momento. Certamente não deixaria acontecer numa segunda, não sem briga, né, no bom sentido. Né? Acho que nós colocar não só o Ministério Público, mas os demais usuários num plano secundário do tipo assim, vocês não são gestores, não somos mesmo, nem queremos ser. Mas a questão de discussão do nível igual, do nível de participação, quando os senhores se propõem a vir aqui e a discutir essa questão, é uma questão que eu coloco de coração aberto para ser reavaliado e que tomara que isso não ocorra mais. Obrigado.